Olá pessoal, tudo bem? Vencido o bloco de apresentação onde mostramos como vai transcorrer o nosso curso, essa é a nossa primeira aula e nessa primeira aula nós vamos trabalhar com o estudo da qualidade de segurado. Vejam, o benefício por incapacidade laborativa, quer o auxílio-doença, quer a aposentadoria por invalidez, não basta a incapacidade laboral para que o INSS conceda o benefício na via administrativa ou juiz em controle jurisdicional no âmbito de um processo judicial. É necessário que, no momento em que surja o potencial direito ao benefício previdenciário por incapacidade laboral, a pessoa natural ostente a qualidade de segurado da Previdência Social. Além disso, nos casos que exigem carência dos recolhimentos mensais, tem que ter cumprido a carência salvo dispensa. É por isso que eu não começo esse curso trabalhando com a hipótese de concessão, de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aspectos procedimentais. A gente começa apresentando as principais siglas dos sistemas da Previdência Social. Por quê? Porque você tem que saber interpretar os sistemas da Previdência Social. Vamos mostrar aqui, inclusive, laudos médicos idênticos aos laudos oficiais do sistema da Previdência Social. E aí você tem que conhecer essas siglas. Se você não conhecer as siglas, você não vai conseguir interpretar os laudos administrativos do INSS, do sistema médico interno. E é necessário ostentar a qualidade de segurado. Se a pessoa tem um acidente e se torna inválida, e naquele dia da invalidez a pessoa não tinha a qualidade de segurado, o benefício por incapacidade ele é indevido. Então, antes de verificar a incapacidade em si, existem pressupostos normativos. É necessário que no momento do surgimento da incapacidade laborativa, tanto na hipótese de auxílio-doença quanto de aposentadoria por invalidez, a pessoa natural seja segurada da Previdência Social. E se recair na carência dos recolhimentos mensais, que é a regra geral, tem que ter cumprido os 12 recolhimentos mensais a título de carência. Se não for segurado, o INSS vai negar o benefício por incapacidade laboral, alegando ausência de qualidade de segurado. Se for segurado e recair na regra de carência de 12 recolhimentos mensais, na forma do artigo 25 da Lei 8.213, o INSS vai negar por falta de integralização de carência. É por isso que, após vencermos aqui as siglas essenciais, sem prejuízo de outras que veremos ao longo do curso, após apresentar essas siglas, a gente trabalha com a questão da qualidade de segurado, com detalhamentos do período de graça e regras da IN 77/2015 do INSS muito favoráveis ao segurado. Todos nós temos que conhecer a normatização interna do INSS. E se vocês não sabem, eu vou mostrar para vocês. Existem regras na normatização interna do INSS extremamente favoráveis, principalmente nesse assunto de benefício por incapacidade laborativa. E a gente começa estudando a parte de segurado, especialmente a parte de período de graça, depois entra na parte da carência, para depois em si entrarmos em aulas subsequentes nas hipóteses de concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e todos os temas que vão circundar a isso. Bom, quais são essas siglas essenciais? A DIB, que é a data de início do benefício. A DIB é o termo inicial que se gera efeitos financeiros. A DER, que é a data de entrada do requerimento administrativo, que é o dia da ligação para o 135 ou agendamento no site da Previdência. A DCB, que é a data de cessação do benefício, que é quando o benefício é encerrado. A DAT, data de afastamento do trabalho, quando o segurado deixou de exercer a atividade laboral remunerada. DUT, que é a data do último dia que ele trabalhou. A DRE é a data de realização do exame. A RE é a requisição de exame. A CAT todo mundo conhece, sabe que é a comunicação de acidente do trabalho. A DID é a data em que se iniciou a doença. Aquela sigla, a meu ver, mais importante, a DII, a data de início da incapacidade. Por que é mais importante?
porque é no momento em que inicia a incapacidade, data de início da incapacidade, a DII, que nós vamos ter que mensurar se havia qualidade de segurado naquela data e se já havia cumprido carência, se recair na regra geral de carência, salvo as 3 situações de exceção de carência que a gente vai estudar. Essa sigla DII, data de início da incapacidade, é o elemento mais importante em termos de benefícios por incapacidade laborativa, em nossa opinião. Voltando aqui para a tela para a gente fechar as siglas, CRER, que é comunicação de resultado de requerimento, LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, e CIMA, solicitação de informações ao médico assistente. Essas siglas não são exaurientes, nós temos muitas outras siglas, mas aqui é o essencial. Com isso aqui você já consegue fazer uma interpretação do INFIBEM, que é um sistema de consulta de benefícios. Você já consegue fazer a interpretação do laudo administrativo do INSS, ok? Bom, nós vamos começar com o estudo da qualidade de segurado. Se na data de início da incapacidade laboral a pessoa não era segurado, já tinha perdido a qualidade de segurado, o benefício por incapacidade laborativa é indevido. Às vezes a pessoa se tornou incapaz e após isso começou a recolher. Adquiriu a qualidade de segurado após a DI, data de início de incapacidade. Aqui, o benefício previdenciário por incapacidade vai ser negado por incapacidade pré-existente à filiação. Outras vezes a pessoa era segurada, deixou de recolher as contribuições previdenciárias e um belo dia, que a gente vai inclusive revisar isso, perdeu a qualidade de segurada da Previdência Social, pois transcorreu em albis o período de graça de que trata o artigo 15 da Lei 8213. E por azar dessa pessoa, já nesse período de perda da qualidade de segurado, se tornou incapaz para o trabalho e nesse caso também o benefício por incapacidade será indevido, porque na DI não havia mais não havia mais a qualidade de segurado. Então isso é fundamental. É necessário, primeiro pressuposto, para a concessão de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez pelo INSS, que era comum, que era decorrente do acidente de trabalho, é ter qualidade de segurado na data de início da incapacidade. Porque é na DI que você mensura a qualidade de segurado, porque é nesse dia que surge o direito, se houver. Se não for segurado, não vai surgir o direito, porque o direito ao benefício por incapacidade laborativa é apenas de segurados da Previdência Social, aqueles que estão contribuindo, efetiva ou presumidamente, ou que estão, pelo menos, dentro do período de graça, que são justamente os lapsos de tempo do artigo 15 da Lei 8.213. Ok? E é justamente com esse tema fundamental que nós vamos iniciar. O artigo 15, o popular período de graça, prevê que mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições. O inciso 1 é o único caso aberto, que é o que mais nos interessa aqui. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Vejam, o segurado está afastado há 5 anos do trabalho, recebendo um auxílio-doença. Ele está pagando contribuição previdenciária? Não, porque não desconta a contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença. Aliás, não desconta a contribuição previdenciária sobre nenhum benefício da Previdência Social, à exceção do salário maternidade, que é o único benefício que integra o salário de contribuição por determinação do artigo 28 da Lei de Custeio da Seguridade Social. Então, se o professor Frederico Amado está afastado, está com a voz ruim, não consegue dar aula, eu que também sou segurado do regime geral, eu estou afastado há 5 anos, eu estou recolhendo? Não. Eu ostento a qualidade de segurado, conservo sim. Por quê? Porque tem quem está gozando de benefício previdenciário, conserva sem limite de prazo, a qualidade de segurado da Previdência Social. Até o auxílio acidente, que é indenizatório, vai conservar a qualidade de segurado.
Existem segurados que não trabalham há anos, mas que são titulares de auxílios acidentes. O auxílio acidente, embora seja indenizatório, a gente vai trabalhar com ele na reta final aqui, artigo 80 da Lei 8213, ou melhor, desculpe, artigo 86 da Lei 8213, o benefício do auxílio acidente, embora ele seja um benefício indenizatório, ele tem o condão de gerar a conservação da qualidade de segurado. Caso recente, Josué estava desempregado há mais de 5 anos, mas recebia auxílio acidente. Não pagava contribuição há mais de 5 anos. Josué morreu. A viúva pode ir no INSS, que na via administrativa vai conceder pensão por morte. O INSS concede de acordo com a instrução normativa 77 de 2015. Ok? Então, aqui entra até o benefício indenizatório, que é o auxílio acidente. Então, se eu estou recebendo um auxílio doença há 5 anos, eu conservo a qualidade de segurado. Professor Frederico Amado, aí você ficou bom. O INSS cessou o seu auxílio doença. O que vai acontecer? Aí vai começar a correr o período de graça. E esse ponto a gente vai verticalizar daqui a pouco, que esse é um ponto extremamente favorável. A instrução normativa 77 de 2015 do INSS tem regras muito favoráveis aos segurados no que concerne ao período de graça quando cessa o benefício por incapacidade laborativa. Segure um pouquinho que daqui a pouco a gente chega nesse ponto, que é a principal informação desse assunto que eu vou passar para vocês. O artigo 15, inciso 2, trata do período de graça para o segurado obrigatório. João perdeu o emprego e não está recolhendo como segurado facultativo, está sem dinheiro nessa crise econômica. Ele, por pelo menos 12 meses, ele vai conservar a qualidade de segurado obrigatório da Previdência Social. O inciso 2, ele trata do período de graça para todos os segurados obrigatórios. Ele só não se aplica ao segurado facultativo. Daí que empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial e contribuinte individual, por 12 meses após cessar o pagamento de contribuições previdenciárias, vão manter a proteção previdenciária. E vejam que mantém-se a qualidade de segurado e, por consectário, por derivação, mantém-se também a qualidade de dependente do segurado. Se o segurado perdeu o emprego há 8 meses, morre hoje, vai ter pensão por morte. Por quê? Porque morreu um segurado que estava dentro do período de graça. Mas se ele morre depois que venceu o período de graça, ele não era mais segurado, ele era um ex-segurado. Aí a pensão por morte vai ser negada pelo INSS. Então vejam que o instituto chamado período de graça, ele também é importante para os dependentes dos segurados. Porque uma vez perdida a qualidade de segurado, por derivação, perde-se também a qualidade de dependente do segurado do regime geral de previdência social. Vejam aqui na tela o inciso 2. Até 12 meses, após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Vejam, pessoal, muita gente acha que o período de graça de 12 meses para o segurado obrigatório, ele começa a correr no momento em que a pessoa deixa de trabalhar. Essa é uma interpretação errada, inclusive desfavorável ao segurado. A regra é tratada pelo confuso parágrafo 4º do artigo 16, do artigo 15 aqui da Lei 8213. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo fixado no plano de custeio para o recolhimento das contribuições referentes ao dia imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados nesse artigo e em seus parágrafos. A perda da qualidade de segurado não ocorre no momento em que o segurado perde o emprego, não. Vai começar a correr o período de graça no dia 16 do mês subsequente à competência não recolhida. E essa confusão a gente vai explicar com bastante calma para vocês. Vocês vão sair daqui sabendo isso. O início do prazo
para definir o momento da perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo do recolhimento da competência do mês anterior. O regulamento da Previdência Social, no seu artigo 14, fixou uma data única para todos os segurados, que é o dia seguinte à data do recolhimento do contribuinte individual, que é até o dia 15 do mês seguinte ao da competência, ou se não houver dia útil, expediente bancário, o primeiro dia útil posterior. Logo, o termo inicial do período de graça não será a data da cessação do exercício da atividade laboral remunerada, e sim o dia seguinte, a data máxima de recolhimento da contribuição previdenciária promovida. Eu mesmo vou simular um exemplo para vocês aqui. Um segurado perdeu o emprego no dia 10 de março do ano de 2015. Qual é o início do período de graça? Então, o segurado perdeu o emprego 10 de março de 2015. Qual é a conta que você tem que fazer? Ou melhor, 10 de março de 2015. Qual a conta que você tem que fazer? Ele trabalhou 10 dias em março. Nesse caso, ele é segurado e empregado. Empregado, quem recolhe é a empresa, ele tem presunção de recolhimento. Se ele trabalhou dias em março, podia ser um dia só, inclusive, a competência março é paga até abril. No mês de abril, ele trabalhou? Não, porque ele foi demitido 10 de março. Então, a competência abril não foi paga até o dia 15 de maio. E aí, nesse caso aqui, o período de graça dele vai começar a correr 16 de maio do ano de 2015. Começa a correr no dia 16 do mês seguinte a competência não recolhida, que foi a competência de abril. Eu sou um crítico, o regulamento usa o dia 15, porque na época, dia 15 era o dia máximo de recolhimento. Só que desde 2009, com a crise econômica de 2008 e 2009, no caso da empresa, mudou para o dia 20. Então, para mim, hoje, deveria ser dia 20, mas o regulamento trabalha com o dia 15 no artigo que nós citamos aqui. Para poder facilitar e não precisar fazer essa conta, a gente tem a tabelinha aqui da Previdência Social, que é uma mão na roda. A tabelinha é a seguinte. Vamos supor um período de graça de 12 meses. A perda da qualidade de segurado ocorre no dia 16 do 14º mês. O exemplo que eu dei, segurado foi despedido da empresa 10 de março de 2015. A perda da qualidade de segurado é no dia 16 do 14º mês depois. O 14º mês é 16 de maio de 2016. Perde-se a qualidade de segurado no dia 16 do 14º mês. Se estávamos em março de 2015, o 14º mês depois é maio de 2016, 14 meses depois. Eu ensinei a você como é que faz a conta e a tabelinha já dá a conta pronta. Ok? Então, nessa situação, no período de graça básico de 12 meses, o segurado não vai começar a correr o período de graça no momento que ele deixa de trabalhar. Na verdade, começa a correr no dia 16 do mês subsequente à competência não recolhida. Fica fácil. Você vê o dia que ele deixou de trabalhar, no período de graça de 12 meses, e a perda da qualidade de segurado será no dia 16 do 14º mês após. A tabelinha já te dá tudo pronto, não precisa você fazer a conta. Mas eu tenho que ensinar como é que faz a conta, porque a gente tem que saber como se calcula isso. Isso é muito importante, porque aqui ganha-se 1 mês, 2 meses, vai depender de quando ele deixou de trabalhar. Aqui é importante, porque esses 30, 40 dias a mais, se você considerar o período de graça, se começasse a correr do dia que o segurado deixou de trabalhar, pode ostentar a qualidade de segurado. Pode ser que naquele período que ele ficou inválido e vai ter direito a um benefício por incapacidade laborativa. E isso é fundamental para não só os benefícios por incapacidade laboral, mas para todos os benefícios previdenciários que exijam manutenção da qualidade de segurado. No entanto, o período de graça do segurado obrigatório, ele pode ser de 24 ou até de 36 meses. Esse período de graça de 12 meses é o que eu chamo de período de graça básico. Se
o segurado obrigatório da Previdência Social, ele pagou muitas contribuições, ele pagou mais de 120, ou seja, a partir de 121. E nesse período que ele pagou, ele nunca perdeu a qualidade de segurado, aí você tem que ficar verificando se houve perda da qualidade de segurado. Se perdeu, vai ter que recomeçar de novo o cômputo das contribuições a partir de 121. Nesse caso, se ele tem a partir de 121 contribuições e ele nunca perdeu a qualidade de segurado durante esses pagamentos, ou pagou continuamente, ou então os buracos que ele não pagou, ele manteve a qualidade de segurado dentro do período de graça. Nesse caso, a lei dá uma prorrogação de 12 meses. Então vamos supor, o empregado tem 12 anos que é empregado. Nesse período nunca perdeu a qualidade de segurado. O período de graça dele não vai ser de 12, vai ser de 24 meses. Aí você vai contar aquela situação da tabela. Vamos ver aqui a previsão normativa. O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições, ou seja, a partir de 121, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Naquele exemplo que eu dei para você daqui da tabela, se for um período de graça de 24 meses, a perda da qualidade de segurado será no dia 16 do 26º mês após. Então, no exemplo que eu dei aqui, seria 16 de maio de 2017, a perda da qualidade de segurado da Previdência Social. Ok? E existe uma outra prorrogação que independe da anterior, que é a situação do desemprego. A lei fala o seguinte: o segurado desempregado que comprovar a sua condição com registro no Ministério do Trabalho tem direito a uma prorrogação em 12 meses do período de graça. Essa prorrogação independe do parágrafo 1º. Pode ter as duas, pode ter uma delas, como não pode ter nenhuma. Ok? Aí se o segurado tem mais de 120 contribuições, se nunca ter perdido a qualidade de segurado, é desempregado, registrou no Ministério do Trabalho, ele vai ganhar 12 mais 12 mais 12, ele vai ganhar um período de graça de 36 meses. 3 anos, sem a necessidade de recolher contribuições previdenciárias, ostentando a qualidade de segurado da Previdência Social. É o parágrafo 2º. Os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação no registro pelo órgão do Ministério do Trabalho. Então, na tabelinha que nós estamos aqui, se for um período de graça de 36 meses, aí a qualidade de segurado vai ser perdida em 16 de maio de 2018. No dia 16 do 38º mês após a cessação das atividades laborais remuneradas. Ok? Bom, essa situação ela tem um problema de tese judicial. Problema para o INSS, solução para o segurado. Primeiro, o segurado desempregado é aquele que perdeu o emprego, o INSS só aceita empregado ou empregado doméstico. No entanto, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais estende esta hipótese para contribuintes individuais. A outra situação é: para fazer prova desse desemprego, o INSS só aceita registro em Ministério do Trabalho e a prova cabal é percepção do seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego você provou o desemprego no Ministério do Trabalho. Quando tem a concessão de seguro-desemprego, está provado de modo indubitável. E o INSS só aceita também o registro no Cine. Mas a jurisprudência aceita qualquer meio de prova. Tem juiz que marca audiência para a oitiva de testemunhas para comprovar o desemprego do segurado. Então a jurisprudência abre, isso aqui infelizmente gera muita judicialização. Eu acho que a Previdência já poderia ter seguido o posicionamento judicial nesse assunto. O tema é tanto TNU quanto STJ. Vou botar aqui na tela para vocês a súmula 27 da TNU. A ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho
não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em direito. Mas aqui tem uma sutileza. A lei fala desemprego. No entanto, a Turma Nacional de Uniformização do GEF entende que para que se prorrogue esse período de graça, o desemprego tem que ser involuntário, fazendo uma interpretação constitucional do dispositivo, já que no artigo 201 da Constituição Federal, lá no inciso 3, nós temos o desemprego involuntário como risco social a ser protegido pela Previdência Social. Então, nessas situações, quando tem audiência, eu só faço uma pergunta. O senhor foi mandado embora ou o senhor pediu demissão? Porque se ele pediu demissão, não cabe essa prorrogação. Se ele pediu para sair, cabe essa prorrogação. Ok? Então, essa é um distinguim. Inclusive, isso não tem nem base legal, porque a lei fala desemprego. A lei nem exige, em tese, que seja desemprego involuntário. Ok, pessoal? Bom, uma prova documento, seguro-desemprego, prova. Termo de rescisão de contrato de trabalho está lá, despedido sem justa causa. Esse documento já faz a prova para acolhimento dessa tese judicial. Para o segurado facultativo, nós temos um período de graça de apenas 6 meses que não tem previsão de prorrogação. É o inciso 6. Até 6 meses após cessar as contribuições para o segurado facultativo. Só que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que a Instrução Normativa INSS 77/2015 tem várias regras que contrariam a lei, mas que são mais favoráveis para o segurado. Está cheio de regra na IN 77 que contraria a lei para beneficiar o segurado da Previdência Social. E aqui, nesse ponto de período de graça e benefício por incapacidade, está cheio de regramento lá, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o segurado facultativo cessou as contribuições, ele tem um período de graça de 6 meses. E, na verdade, computa daquela mesma forma. Começa a correr no dia 16 do mês subsequente a competência não recolhida. É aquela mesma conta. Vejam aqui, vou botar para vocês a tabelinha do INSS aqui, ó. No caso do facultativo, a perda da qualidade de segurado dá-se-á no dia 16 do 8º mês após a última contribuição. Por exemplo, o facultativo, ele pagou a contribuição previdenciária de abril de 2016, ele pagou em maio de 2017. Aí, a partir da competência maio, ele não pagou nada. Ele não pagou a competência maio em junho. Então, nesse caso, o período de graça dele vai começar a correr no dia 16 de 6 de 2017. E ele vai perder a qualidade de segurado no dia 16 de 12 de 2017. É aquela mesma continha que nós fizemos em relação ao segurado obrigatório. A diferença é que o segurado facultativo ele não exerce atividade laboral remunerada. Tem que saber calcular isso, porque isso pode ser a diferença do direito e do não direito no caso concreto, ok? Então, o facultativo pagou até 15 de abril, chegou abril, ele não pagou em maio. Ele não pagou a competência abril, no mês de maio vai começar a correr no dia 16 de junho, por 6 meses, o seu período de graça, conforme o próprio entendimento administrativo do INSS. Por que você tem que estudar isso? Ah, mas se o INSS concede? Não. Pode ser que, num caso concreto, o servidor cometa um erro e não utilize o cômputo. Já vi vários casos, o servidor contou errado o período de graça. Chega judicialmente, eu faço acordo. Porque a instrução normativa ela é muito complexa e muitos servidores sequer têm a formação em direito. É difícil, que para quem já é do direito, essa matéria, você aprende a cada dia, eu aprendo a cada semana uma informação nova. Eu já estou como procurador federal da Previdência Social quando eu vim da área ambiental desde 2006. São bem mais aí de 10 anos, né? Um pouco mais de 10 anos. Né? Então, toda semana você aprende uma coisa nova. Um servidor que não tem formação em direito, muitas vezes, ele aplica errado a IN. E você consegue resolver isso até numa atuação administrativa. Os outros 2 casos são casos especiais, que são aplicáveis tanto aos segurados obrigatórios quanto aos segurados facultativos. O inciso 3 é um caso meio raro hoje, eu nunca vi. Até 12 meses cessar a segregação, o segurado é cometido de doença de segregação compulsória.
Segurado ficou maluco, com ânimos necandi, ele quer matar alguém. Ele é empregado de uma empresa. Interna o cidadão no manicômio judiciário. Ele ficou lá por 7 anos. Ele congela por 7 anos a qualidade de segurado na internação. Depois que ele é colocado em liberdade, é que vai começar a correr por 12 meses o período de graça do cidadão. E veja uma tabelinha. O período de graça não começa a correr quando ele sai, não. Aqui, ó. Ele vai começar a correr e só vai perder a qualidade de segurado no dia 16 do 14º mês após a soltura. Se o segurado foi solto em 5 de junho de 2014, ele só vai perder a qualidade de segurado no dia 16 de fevereiro de 2015. Ou seja, no dia 16 do 18º mês após a soltura dele, conforme o entendimento administrativo do INSS. Vejam que é tudo mais favorável ao segurado. Nós temos regras do INSS que são desfavoráveis ao segurado? Temos, mas temos várias favoráveis. A gente tem que conhecer tudo para o elogiar ou para criticar. Tá certo? Bom, esse é um caso especial. A mesma coisa o segurado que vai para a cadeia. Esse aqui é muito comum, né? Que é o inciso 4. Até 12 meses após o livramento, segurado detido ou recluso. O retido é um erro redacional da lei, é detido ou recluso. O segurado da Previdência Social está pagando a contribuição, toma uma cachaça pesada, mata a mulher. Olha que louco, infelizmente isso acontece. Ele vai para a cadeia e fica lá por 13 anos. Nesses 13 anos, congela a qualidade de segurado, porque no momento da prisão ele era segurado da Previdência Social. Aí ele concede liberdade condicional. Aí vai começar a correr o período de graça depois que ele sai. Mas não é exatamente na soltura. Ele só perde a qualidade de segurado no dia 16 do 14º mês após a soltura. Essa tabela aqui que eu apresento para vocês é a oficial, faz parte da instrução normativa INSS 77 de 2015. Ok? E o único caso de 3 meses que é curtinho. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para o serviço militar. O segurado da Previdência Social foi incorporado às Forças Armadas, ficou lá 3 anos, conserva a qualidade de segurado. Depois que ele é colocado licenciado, vai começar a correr por 3 meses o período de graça. E aqui aquela mesma situação de cálculo, vale para todos os casos. Ele só perde a qualidade de segurado no dia 16 do 5º mês após o respectivo licenciamento. Ok, pessoal? Mas se vocês acham que a Previdência Social tem regras mais favoráveis, é que vocês não viram ainda a Instrução Normativa 77 de 2015. Esse artigo 137, inciso 2, é fantástico para a proteção previdenciária do segurado. De acordo com o artigo 137 da IN 77 de 2015, mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuição. Até 12 meses após a cessação dos benefícios por incapacidade. Esse azul fui eu, ó. A percepção do benefício por incapacidade vai interromper o período de graça. Então, até 12 meses após cessar o benefício por incapacidade, salário e maternidade, ou após cessação das contribuições para o segurado que deixar de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. O que significa isso? Vamos supor que o segurado está num período de graça de 12 meses. Vamos colocar aqui na tela. O João, ele está num período de graça de 12 meses, ele perdeu o emprego. E ele vai perder a qualidade de segurado no dia 16 de fevereiro de 2018. Só que esse é o dia que ele vai perder a qualidade de segurado. Isso é exemplo real que eu atuei, pessoal. Na véspera, no dia 15 de fevereiro de 2018, ele tem um acidente e fica incapaz para o trabalho.
Olha que situação, o cidadão é azarado e é sortudo ao mesmo tempo. Ele ia perder a qualidade segurada em 16/2/2018. Na véspera, 15/2/2018, ele tem um acidente e fica incapacitado. Se ele ficou incapacitado naquele dia, 15/2/2018, ele era segurado ainda. Ele tem direito ao auxílio-doença. Ele foi na agência, requereu o auxílio-doença e conseguiu o auxílio-doença. Porque ele tem lá o documento policial que ele sofreu um acidente, ficou incapacitado, exame médico, na véspera da perda da qualidade segurada. Esse homem ficou 1 ano no auxílio-doença. Depois o auxílio-doença dele cessou. Tecnicamente era para ter só mais um dia de período de graça. Mas a IN foi muito favorável ao segurado e eu fico muito feliz por isso. Incapacitado na véspera da perda da qualidade de segurado, ele gozou de auxílio-doença por 1 ano. E o auxílio-doença por 1 ano, ele ficou bom, foi cancelado. Aí ele vai ter mais 12 meses de período de graça, por força da normatização do INSS. Ou seja, mesmo que o segurado esteja na boca de perder a qualidade de segurado, se ele fizer jus e receber um auxílio-doença, aí vai reabrir por 12 meses o período de graça. E aí ele ficou 1 ano recebendo auxílio-doença e aí cessou. Depois da cessação do auxílio-doença, ele vai ter mais 12 meses de período de graça e é o INSS que está dizendo isso. É por isso que eu coloquei aqui em azul, mantém a qualidade desse segurado, independentemente de contribuição, até 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade. O que eu coloquei para vocês aqui em azul? A percepção do benefício por incapacidade interrompe o período de graça, que vai voltar a correr do 0 por 12 meses. Uma regra mais favorável à Previdência Social. Ou seja, todo segurado que estava no período de graça, mesmo perto de acabar, e gozou de um auxílio-doença, você vai contar, depois que cancelar o auxílio-doença, você conta mais 12 meses de período de graça. Vejam o quão importante é. Nós não vimos que o artigo 15, inciso 6 da Lei 8213 prevê que o segurado facultativo tem um período de graça de apenas 6 meses? Pois bem, mas o segurado facultativo, depois que cessa um auxílio-doença, tem período de graça de 12 meses. A IN viola a lei em benefício do segurado facultativo. É o parágrafo 7º desse artigo. O segurado facultativo, após cessar benefício por incapacidade, auxílio doença e aposentadoria por invalidez e também salário maternidade, manterá a qualidade de segurado pelo prazo de 12 meses. E tem mais. O segurado obrigatório, que durante o gozo do período de graça de 12, 24 ou 36 meses, se filiar como facultativo, ao deixar de contribuir nesta última, terá direito de usufruir o período de graça da sua contribuição anterior, na condição anterior isso foi mais vantajoso. O cidadão era empregado, perdeu o emprego e começou a recolher como facultativo. E parou de recolher como facultativo depois de uns meses. Pela lei, depois que ele cessou as contribuições como facultativo, período de graça de 6 meses. Mas a IN viola a lei em benefício do segurado. O obrigatório que passa a recolher como facultativo goza dos 12, 24 ou 36 meses. É uma forma de incentivar o recolhimento de quem perdeu o trabalho e que vai recolher como segurado facultativo. No mesmo sentido, para beneficiar, parágrafo 9º, o segurado obrigatório que, durante o período de manutenção da qualidade de segurado, decorrente da percepção do benefício por incapacidade, salário maternidade ou auxílio reclusão, se filiar como facultativo, terá o direito de usufruir do período de graça decorrente da sua condição anterior, se for mais vantajoso. Ok? Evidentemente que os períodos de graça dos segurados obrigatórios são mais vantajosos, são mais largos. O facultativo é só 6 meses, o obrigatório pode ser 12, 24 ou 36 meses. Todas as regras da IN que, fazendo os meus estudos, eu identifiquei que são mais favoráveis ao segurado da Previdência Social. Vejam, vou trazer um breve caso aqui simulado para mostrar e a gente aplicar o nosso conhecimento aqui. Olha o caso aqui em azul.
Um segurado empregado, ele perdeu o emprego em 5/5/2014, tendo sido despedido sem justa causa. Ele possui os seguintes vínculos no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, na condição de empregado. De 5 de janeiro de 2000 a 5 de fevereiro de 2005, ele pediu demissão. Então ele tem aproximadamente aqui 5 anos e 1 mês de contribuição. Depois, em 2016, ou melhor, em 2006 até maio de 2014, ele tem aqui 8 anos e 1 mês aproximadamente. E aqui ele foi despedido sem justa causa. Desde então, ele não passou mais a exercer atividade remunerada e não recolheu como segurado facultativo. O primeiro passo aqui é fazer o cômputo do período de graça desse cidadão. O segurado empregado que deixou de trabalhar e recolher, ele tem um período de graça de 12 meses. Só que se ele tiver mais de 120 contribuições, dá mais de 10 anos e 1 mês, sem nunca ter perdido a qualidade de segurado, ele ganha 12 meses. E foi o caso do nosso cidadão aqui, porque ele tem 13 anos e 2 meses aproximadamente, e como ele deixou o vínculo em fevereiro de 2005, e ele começou a trabalhar em abril de 2006, nesse caso aqui, não houve interrupção de perda da qualidade de segurado da Previdência Social nesse período, né? Se você for fazer a conta, você tem que fazer a conta aqui da seguinte forma: o segurado ele foi despedido 2 de fevereiro de 2005. Então a competência fevereiro a empresa pagou em março, a competência março a empresa não pagou em abril porque ele não trabalhou não trabalhou em março. E aí, nesse caso, o período de graça dele começava a correr 16 de abril de 2006. Só que antes disso, ele arrumou emprego em 14 de abril de 2006. Então, nesse caso aqui, desse primeiro vínculo que ele pediu demissão, ele mantinha a qualidade de segurado até 16/4 de 2006, considerando um período de graça de 12 meses, que é o dia 16 do 14º mês após. Então, nesse caso, como ele voltou a trabalhar 2 dias antes, 14 de abril de 2006, essa interrupção de um vínculo de emprego para o outro não teve perda da qualidade segurada. Ele pode somar as contribuições para passar de 120 contribuições. Porque se houvesse perda da qualidade segurada, se ele, por exemplo, tivesse arrumado um emprego 16 de abril de 2006, aí teria perdido a qualidade segurada do primeiro emprego para o segundo, e aí teria que iniciar a contagem das mais de 120 contribuições. É isso que é difícil na prática. Não basta ter mais de 120 contribuições para que o segurado tenha prorrogação do período de graça de 12 meses. É necessário que essas contribuições não tenham gerado perda da qualidade de segurado. Nesse caso, como ele perdeu o emprego em 2 de fevereiro de 2005, ele manteve a qualidade de segurado em 12 meses, que foi o período de graça dele, porque ele pediu demissão, não tem a prorrogação, e ele só tinha esse vínculo de 5 anos, não tinha mais de 120 contribuições. O segurado, nesse caso, perde a qualidade de segurado naquela tabelinha, que é a mão na roda, no dia 16 do 14º mês. Aqui haveria a perda da qualidade de segurado em 16 de abril de 2006. E ele arrumou um emprego em 14 de abril de 2006. Ou seja, entre o primeiro e o segundo emprego, ele arrumou o segundo emprego antes de perder a qualidade de segurado. Ele pode somar os 5 anos com 8 anos, ele tem 13 anos e 2 meses aproximadamente, sem perder qualidade de segurado. E é essa conta que tem que ser feita na prática. Tem que somar as contribuições e só pode somar aquelas de períodos em que não houve perda da qualidade de segurado. Ou foi contínuo, ou ele respeitou o período de graça, que tem que ser sempre calculado ao final de cada recolhimento. É muito complexo. Já teve processo de eu ficar 3 horas fazendo conta disso. Então ele tem direito à primeira prorrogação de 12 meses. Por quê? Ele tem mais 120 contribuições e de um vínculo para o outro ele manteve o período de graça, ele pode somar os 12, dá 13 anos e pouco, passou bastante aí das 120 contribuições. Então, pelo menos 24 meses ele tem.
Só que ele tem direito, na verdade, a 36 meses. Por quê? Porque eu trouxe aqui informação. Ele foi despedido sem justa causa. A empresa o mandou embora. Nesse caso, o período de graça vai ser de 36 meses. Olha a situação aqui dele. Então, nesse caso aqui, se ele perdeu o emprego em 5/5/2014, ele perde a qualidade de segurado no 16º dia do 38º mês. Nesse caso, ele perde aqui a qualidade de segurado no dia 16/7/2017. Então, a perda da qualidade de segurado dele se deu em 16/7/2017, ou se daria nesse dia. Desde então, não passou mais a exercer atividade laboral e não recolheu como facultativo. Sucede que, no dia 15 de julho de 2017, sofreu grave acidente e atropelamento que o deixou tetraplégico. Olha que bicho azarado e sortudo. Azarado porque ficou tetraplégico, mas sortudo porque ele se acidentou e ficou inválido na véspera da perda da qualidade de segurado. Ele ia perder a qualidade de segurado em 16/7/2017 e se acidentou no dia certo, no limite certo, em 15/7/2017. Então eu posso concluir aqui que, inclusive, ele tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez. Voltando ao caso, em 15 de agosto de 2017, requereu aposentadoria por invalidez no INSS que, embora tenha reconhecido a invalidez, negou o benefício por perda da qualidade de segurado na data de início da incapacidade. Avalie o ato administrativo da Previdência Social, é um ato errado. Por quê? Porque, nesse caso, ele manteve a qualidade de segurado até 16/7/2017. Aí, nesse caso, a Previdência só aceita o desemprego involuntário se ele recebeu o seguro-desemprego ou se teve no Cine. Pode ter sido esse o motivo do indeferimento, ou então algum erro administrativo. Mas a gente viu que a jurisprudência, súmula 27 da TNU, admite outros meios de prova, ele consegue reverter isso numa tese judicial. E a outra situação que eu quero trabalhar com vocês é a seguinte: não importa quando requereu. Quando ele requereu o benefício em 15 de agosto de 2017, ele não era mais segurado. Só que você tem que avaliar a qualidade de segurado quando ele ficou inválido. E ele ficou inválido no dia 15/7/2017, na véspera da qualidade de segurado. E a gente vai reforçar isso em breve no detalhamento posterior, a gente só está introduzindo o assunto. Não importa que é segurado ou não é segurado no dia do agendamento do requerimento administrativo. O que importa, isso inclusive é o entendimento administrativo. O que importa é ter qualidade de segurado no dia da incapacidade, na data de início da incapacidade na DII. Pouco importa se tem ou não tem qualidade de segurado quando for requerer na agência. O que importa é ter qualidade de segurado e ele ficou inválido aqui no dia certo, no último dia do período de graça. Se o acidente tivesse ocorrido em 16 de julho de 2017, quando ele já não seria mais segurado, o benefício deveria ser negado por falta de qualidade de segurado. Ok, gente? Esta foi apenas a nossa primeira aula. Vejam que o assunto introdutório, a qualidade de segurado, inclusive dentro do período de graça. E vejam quantas regras da normalização interna do INSS nós trouxemos aqui para vocês e que são muito mais favoráveis ao segurado da Previdência Social. É por isso que o primeiro passo da disciplina é conhecer a normatização da autarquia previdenciária, porque ela pode ser desconhecida do servidor que está atendendo e você consegue até, numa defesa administrativa, num recurso administrativo, reverter a situação impedindo a judicialização. Bom, na nossa segunda aula, eu costumo passar sempre o tema antes, a gente vai enfrentar a parte que é igualmente importante a esse assunto. Período de carência, as situações de exigência e as situações de dispensa de carência
nos benefícios por incapacidade laborativa, um tema também extremamente complexo, principalmente em razão da revogação da regra de 1/3 e a criação da regra de 1/2 de carência pela Lei 13.457 de 2017 e o seu caráter intertemporal com 5 regimes jurídicos diferentes. E a gente vai ter uma aula bastante interessante, mas aí é um assunto para a nossa próxima aula. Um abraço para você, obrigado pela atenção e até lá!